Minha gente, uma criança de 11 anos quase morre após ser estuprada por um homem de 22. Esta criança levou 20 pontos nas partes íntimas, precisou ficar 3 dias internado em um hospital, precisou tomar bolsas de sangue. O crime é um alerta também para outras crianças, pais, já que foi através de um encontro marcado pelas redes sociais que tudo aconteceu. Esta criança de 11 anos que foi vítima deste crime abominável é de uma família muito humilde. E essa criança, a gente só queria tomar um açaí. E foi justamente isso que esse homem fez. Convidou essa criança para tomar um açaí. Infelizmente, não existia nenhum açaí. Nada. O homem estuprou a criança em um beco. Enquanto o estupro acontecia, um outro menor de idade ficou no início da rua, supervisionando toda a ação para garantir que ninguém passasse e visse o que está acontecendo. Outro menor. Então a gente está falando de 2 situações, 2 crimes que este homem é suspeito. Na manhã de hoje, aconteceu uma audiência. A assistente de acusação desta criança está ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Ela defende esta criança, ela acusa, por isso que se chama assistente de acusação. Ela tem um relato muito grave sobre o que aconteceu, né, Vinícius? Nesta audiência. Uma audiência que foi suspensa. A gente quer entender a motivação da suspensão dessa audiência. Agora, a pergunta principal que a gente quer saber agora é: este homem foi preso, continua preso, Vinícius Mecenas? Boa noite. Olá mais uma vez. Olha, exatamente, viu? Ele já havia sido preso, né, em fevereiro, tendo em vista que o crime tinha acontecido ali um mês antes, no interior do estado. Então, assim, desde então ele permanece preso e vai permanecer, tá, Mariana? É um crime que chocou bastante aqui a todos nós, né, por conta da gravidade e da crueldade em que esse jovem, né, que tem 22 anos, que é o autor do crime, cometeu contra essa criança que tinha 11 anos de idade, né? E o pior de tudo, né, é que a outra criança, o outro menor, como você mesmo já adiantou, ficou ali nas espreitas observando tudo o que acontecia. Então você imagina só como é que fica o psicológico, né, dessa criança que foi a vítima, que só saiu para tomar um açaí, e dessa outra que ficou enquanto guarda, observando tudo enquanto acontecia, portanto, todo o crime. Antes da gente entrar na parte específica dessa audiência, a gente chegou a entrar em contato, a nossa central de jornalismo, com a própria família, que falou um pouco mais sobre essa criança que foi a vítima, né? E disse o quanto essa menina, né, essa criança, é doce. Vamos acompanhar o que a família diz. Ela é tão boazinha, ela meiga, carinhosa. Essa é ela. Foi grande o desespero, porque por um segundo ela não estava aqui para contar a história, né? Tivesse demorado mais um pouco, ela tinha ido a óbito. Que ela tá muito traumatizada por tudo, tá assustada com tudo, com medo de tudo. É difícil pra gente da família. É de justiça. Justiça. No dia que eu apresentei o programa sobre este caso, eu me emocionei muito, já na abertura, já abri o programa muito emocionada, porque eu tive acesso ao áudio desta criança relatando o momento em que viveu. Ela que precisou, como eu disse, tomar 20 pontos nas partes íntimas após o abuso. A criança, que é irmã dela, uma outra criança, chegou no momento e viu tudo. A gente está com um problema de sinal com o repórter Vinícius Mecenas. Caso a gente não consiga retornar, eu vou adiantar para vocês algumas informações.
Hoje, a assistente de acusação, a Priscila Mendes, entrou em contato com a nossa produção e pediu para falar sobre essa audiência que aconteceu hoje, que segue em segredo de justiça. Ela fez denúncias graves de descaso em relação a esta criança, o que nos tomou com muita surpresa, porque esta criança deveria estar sendo, de fato, amparada, observada, respeitada, porque criança não, de forma nenhuma, incita qualquer violência sexual, nem criança, nem adulto. Uma roupa, um jeito, um cabelo, nada disso justifica absolutamente um abuso sexual, nem criança e nem adulto. E quando ela trouxe para a gente algumas informações nesse sentido, a gente se assustou. Vinícius, infelizmente, por causa desta oscilação de sinal, a gente perdeu um tempinho, temos pouquíssimo tempo. Vamos ouvir com essa advogada o que aconteceu de tão grave nesta audiência. Com você. Exatamente, essa audiência aconteceu hoje pela manhã, durou cerca de 1 hora, algumas pessoas foram ouvidas, dentre elas a própria mãe da vítima, 2 policiais e uma conselheira tutelar. Como o caso está em segredo de justiça, muita coisa a gente não vai poder falar neste momento, mas o que chamou nossa atenção após essa audiência foi a interrupção dela. Priscila Mendes está aqui comigo, que é a advogada da família dessa criança, está em contra-acusação. Qual teria sido o motivo dessa audiência ter sido, portanto, terminada de forma tão antecipada? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana e todos os telespectadores. Foi uma audiência muito desgastante e, diante das circunstâncias alegadas pelo magistrado com todas as venhas, que o fato de estarmos online, porque fizemos o requerimento para a audiência para que fizéssemos naquele momento online, isso impediu que a gente pudesse, no momento, interromper, inclusive, algumas perguntas da defesa que foram feitas de forma que nós entendemos que o Código de Processo Penal traz, que tem perguntas que são feitas de uma forma que você induz a resposta. E quando isso acontece, a gente pede pela ordem para justamente parar. E nesse momento foi vedada por estar online, que eu estava online, se eu estivesse presencial, então eu deixaria todo o tempo percorrer toda a audiência. Então daí nós respeitamos, mas pedimos que constasse isso em ata. Nós acompanhamos toda a audiência quando no intercâmbio entre uma oitiva e outra o celular havia descarregado, então nós mudamos de cenário da sala de audiência que havíamos pedido emprestada e fomos para o meu carro, onde as advogadas também habilitadas e demonstradas no cenário estavam lá, também trazendo esclarecimento e averiguando, porque o nosso papel na assistência de acusação é apurar os fatos, é trazer de fato a realidade. Nós não queremos injustiça, nós queremos justiça. Enquanto isso está toda uma família apreensiva. E nesse momento, foi no momento onde a mãe da vítima estava sendo ouvida, estava sendo inquirida e foi assim, trazido, podemos dizer que revitimizando a circunstância de uma forma muito brusca, muito desumana, o que nós não esperamos no judiciário, nós esperamos algo totalmente diferente. Qual foi a postura que vocês observaram em relação ao conselheiro tutelar que prestou, portanto, o seu depoimento? Teve uma falta de preparo mesmo na condução, no que diz respeito ao que ele disse em relação à criança, que poderia, portanto, ter dado o consentimento para que esse homem fizesse o que fez, mesmo com 11 anos? Existe isso? Então, como vocês acabaram de falar, é um processo que é em segredo de justiça, mas essa circunstância que a mim foi indagada foi surpresa para toda essa assistência de acusação, que por diversas vezes parecia que a criança tinha dado algum tipo de consentimento, que era a nossa indignação em querer intervir e fomos vedadas justamente por conta disso. Muito nos surpreendeu essa postura. E em relação ao rapaz, ele vai permanecer preso, chegou a ser ouvido já em um determinado outro momento, seria ouvido hoje, mas foi suspensa? Seria ouvido hoje, mas a audiência foi extensa, testemunhas oculares, elas não estavam presencial, inclusive uma estava em um ônibus, se fosse tratar de um ônibus coletivo não poderia trazer essa audiência, porque estava com outras pessoas pelo processo em segredo de justiça, mas posteriormente ela terá continuidade, dia 5 de junho, já marcada previamente, onde estaremos presencialmente lá, dando continuidade à audiência e ouvindo todas as pessoas, inclusive o acusado. As crianças já estão as crianças, tanto a vítima quanto a que ficou supervisionando todo esse crime, já estão sendo amparadas em relação à saúde psicológica?
Sim, elas estão tendo acompanhamento, inclusive agora foi encaminhada até do psicólogo para o psiquiatra, porque há uma frustração imensa, até mesmo diante das circunstâncias eles ficam tensos, a semana toda eles estavam tensos para essa audiência, justamente por conta disso, mas estão tendo um acompanhamento psicológico aqui em Aracaju. São de Aquidabã, uma família muito vulnerável. Muito, bastante vulnerável mesmo, necessitados mesmo. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de forma pro bono, justamente porque nós queremos justiça, nós não queremos nenhum poder, nenhum valor aquisitivo, nós queremos aqui para ajudar essa família, é o nosso propósito. Agora, na linha de frente, quem deveria dar o amparo seria o próprio CREA, que é o Centro de Referência e Assistência Social da região, ou o Conselho Tutelar. O Conselho, especificamente, tem dado esse auxílio às crianças? Pelo meu conhecimento, não. Pelo contrário, uma das crianças teve um acompanhamento de uma das conselheiras, que essa eu mantive inclusive o contato, mas a criança, a vítima da circunstância, prefere não ter contato, porque fala que no momento, inclusive, da delegacia, teve a todo tempo, se sentiu pressionada por ela, por usar a expressão que era muito para frente. Então a circunstância teve isso acontecido porque ela era para frente. Quem disse isso? Isso relata a criança relata que foi uma das conselheiras que foi falada lá na delegacia. Pois há muitas circunstâncias para desenrolar ao longo desse processo. A audiência ela foi suspensa, mas já tem data, né? Já tem data, já temos data de continuidade para dia 5 de junho. Estaremos a defesa lá, forte e preparada para poder buscar a justiça. Ou seja, como a gente já acompanha esse caso desde o início, sempre volto a dizer, vamos acompanhar também esse desfecho. Mariana. Uma criança de 11 anos que é estuprada leva 20 pontos nas partes íntimas, ouve que é pra frente. Eu não sei nós não, sinceramente.